Oi, crianças, eu sou a tia Júlia, aqui da Primeira Igreja Batista de Oriente, e hoje eu vim aqui contar uma história muito legal, que eu amo e eu tenho certeza que vocês também. E ela está na Bíblia, na Palavra de Deus, e é a história de Davi e Golias. Vamos lá ver? Então, crianças, havia um menininho do povo de Deus chamado Davi, e os seus cabelos eram ruivos, bem laranjinha assim. E Davi era um menino muito temente a Deus, e ele também era pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, crianças, era aquela pessoa que cuidava das ovelhinhas, dava comidinha, aguinha, olhava elas, e Davi cuidava das suas ovelhinhas. Davi também tinha muitos irmãos. E naquele tempo, crianças, estava acontecendo uma guerra entre o povo de Deus e o povo inimigo. E os irmãos de Davi estavam na guerra. Então o papai de Davi pediu para ele levar comidinha para os seus irmãos. E como Davi era um menino muito obediente, ele foi. Chegando lá, Davi viu que o povo estava com muito medo. E ele começou a não entender nada. Mas quando ele olhou para o povo inimigo, viu que tinha um gigante, um homem muito grande, chamado Golias, e que ficava desafiando o povo de Deus a enfrentá-lo. Então, Davi, vendo aquele gigante, foi lá conversar com o rei Saul. Olha o rei Saul. Foi lá conversar com o rei Saul e falou para o rei Saul que ele iria enfrentar o gigante. O rei Saul ficou meio preocupado, porque Davi ainda era um menino e ele nem participava de guerras ainda. Mas Saul deixou. Colocou uma armadura em Davi, mas Davi não gostou nada daquilo, porque só pesava e ele era pequeno ainda. Então Davi disse que não iria com aquela armadura, que iria sem nada mesmo, só com Deus, que era tudo, que ele não precisava dessas coisas humanas. Então Davi foi, pegou 5 pedrinhas e foi lá enfrentar o gigante Golias. Chegando lá, crianças, o Golias começou a rir de Davi e falar que o povo de Deus tinha levado uma criança para enfrentar ele e que ele iria derrotar facinho Davi. Então Davi disse que ele estava com Deus. E Golias falou: você não está nem com uma armadura, eu vou te derrotar facinho, facinho. Olha um monte de coisas que eu trouxe aqui para a guerra, espada, escudo e muitas coisas. Davi disse para Golias que não precisava dessas coisas, que ele já tinha o Deus do céu, aquele que criou todo esse mundo. Então Davi foi e tacou uma pedrinha em Golias. E sabe o que aconteceu, crianças? A pedrinha foi bem na testa do gigante e o gigante caiu. O povo inimigo saiu correndo porque tinham derrotado o gigante deles. E o povo de Deus venceu, crianças, né? Muito legal. E o que nós aprendemos com essa história? É que nós vamos ter muitos gigantes na nossa vida como Golias, mas nós devemos ser igual a Davi, confiar no nosso Deus e ter muita fé. Então Deus vai nos ajudar a vencer os gigantes da vida, né? Vocês viram como Davi era um menino muito temente a Deus e ele cresceu na presença de Deus. Sim, e eu trouxe aqui um versículo que fala sobre isso. Vamos lá ver? É esse aqui, ó. Vou ler para vocês. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46:1.
Então, crianças, esse versículo fala que nós temos que confiar em Deus na hora da tristeza, da angústia, do medo, igual Davi confiou, tá bom? Então, eu espero que vocês decorem o versículo, que é um pedacinho da palavra de Deus, e tenha fé e confiança em Deus igual o menininho Davi teve, tá bom? Então é isso, crianças. Beijinhos e fiquem com Deus.